Parceria público-privada, seguros paramétricos e microseguros. Palestrantes: Carlos Boelsterli, CEO da Micro. Rodrigo Motroni, diretor vice-presidente da Nil e Seguros. Mabir Valderrama, responsável pela agenda de sustentabilidade do setor de seguros da Fasecol da Colômbia. Paulo Costa, assessor do diretor do Instituto Nacional de Meteorologia. Fabiano Yassuda, superintendente de produtos Analytics da B3. Moderadora, Ivani Benazzi de Andrade, membro da Comissão de Seguros Inclusivos e da Comissão de Integração ASG da CNSEG e superintendente de sustentabilidade da Bradesco Seguros. A ampliação da proteção securitária à população brasileira, especialmente às suas camadas mais vulneráveis, é uma preocupação constante do setor. O tema ganha relevo quando se trata de desastres naturais, como aqueles decorrentes do excesso de chuvas, em que as inundações e deslizamentos assolam localidades inteiras e causam danos humanos e econômicos. Apesar dos seguros terem potencial para contribuir na recuperação econômica dos atingidos por essas catástrofes, em grande parte dos casos não há cobertura securitária contratada para as vítimas desses eventos. Por sua vez, os seguros paramétricos são uma modalidade securitária em que os danos são presumidos quando atingidos índices de um evento pré-determinado, por exemplo, o volume de precipitação de chuva em uma área em um período. A modalidade possibilita a rápida indenização dos atingidos, uma vez que dispensa a liquidação individualizada dos danos. Sua utilização é comum em atividades econômicas, como no seguro rural, mas também demonstra grande potencial para a proteção da população contra as adversidades climáticas mencionadas. O objetivo do painel é conhecer as experiências na utilização dos seguros paramétricos para proteção em relação a desastres naturais e avaliar sua adequação à realidade brasileira. Com vocês, parceria público-privada, seguros paramétricos e microseguros. Boa tarde. Eu tenho muito orgulho de estar moderando esse painel Parceria Público-Privada, Seguro Paramétrico e Microseguros, porque considero esse tema muito relevante na conjuntura global que vivemos. Hoje estaremos aqui trocando experiências sobre um seguro inovador, o seguro paramétrico, que se apresenta como uma alternativa de mitigação aos riscos climáticos, no contexto dos microseguros, instrumento de microfinanças direcionado para as camadas menos favorecidas da população, e ainda o papel importante das parcerias público-privada. E quando falamos de riscos climáticos, todos nós sabemos que esse é um dos grandes desafios que a humanidade tem para solucionar. Não é mais um problema a ser mitigado no futuro, e sim de que é preciso buscar parcerias, soluções conjuntas hoje. E nessa minha fala, eu não poderia deixar de contextualizar o mercado de microseguros brasileiro, que vem se preparando para estruturas inovadoras e que foi agraciado recentemente com um novo marco regulatório, com a nova circular CNSP 409, que passou a vigorar em agosto de 2021. A nova regulação é muito mais principiológica, com a extinção de regras prescritivas excessivas, princípios que focam coberturas que de fato atendam às reais necessidades do público-alvo, produtos que promovam a inclusão, trouxe a possibilidade da simplificação das condições contratuais e maior acessibilidade. E ainda a ampliação do público-alvo, que além do público de baixa renda e microempreendedor individual, também abrangeu micro e pequenas empresas. Essa nova regulação trouxe novas possibilidades para o mercado de microseguros no Brasil, com a viabilidade de se desenhar produtos mais flexíveis, diversificados e acessíveis, além de proporcionar condições para inovação. E por falar em inovação, eu passo a palavra para o nosso primeiro painelista do dia, Carlos Boelsterli, CEO da Micro, que nos trará a experiência da MicroRisk com microseguros paramétricos
na América Central. A palavra está com você, Carlos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui e poder compartilhar com vocês a experiência da Micro. Um bom dia a todos e muito prazer, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder compartilhar com vocês a experiência da Micro, tanto em termos de parcerias público-privadas, que é o que essencialmente a Micro é, assim também em relação aos seguros paramétricos, que é a modalidade de seguros que a Micro utiliza na região. Eu preparei uma agenda bem simples, com apenas 2 pontos. O primeiro ponto, na verdade, é falar um pouquinho, em termos gerais, o que são os seguros paramétricos, que eu entendo que é uma modalidade relativamente nova no Brasil. E depois eu gostaria de dividir algumas das experiências que nós estamos realizando na região com esse tipo de solução. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer quem é a Micro. Na verdade, a Micro é uma aliança, uma parceria público-privada que nasceu há 10 anos após o terremoto que houve no Haiti, quando a cooperação internacional se uniu para criar essa empresa, que tem, na verdade, como foco conseguir apresentar soluções de mercado que sejam sustentáveis para uma população que continua sendo excluída desse tipo de ferramenta. E tudo isso com um enfoque em desastres naturais. Ela foi criada para ser uma ferramenta de proteção. Nós nos registramos como uma empresa de seguros e damos uma assistência especializada no desenho e na elaboração de seguros paramétricos para desastres naturais. Eu vou tentar explicar de uma forma bem básica o que são os seguros paramétricos. Como funcionam os seguros normais, assim, há uma subscrição individual de um risco, a pessoa assina a sua apólice, faz a sua vida normal e quando acontece algum sinistro que ela acredita que está coberto, ela apresenta então uma solicitação à empresa de seguros. A empresa de seguros manda para um especialista para ver se essa reclamação ou solicitação procede e se a quantia solicitada procede. E se tudo estiver correto, acontece o pagamento. No caso dos seguros paramétricos, eu vou voltar aqui um slide. Peço desculpas, mas no caso dos seguros paramétricos, tudo isso, na verdade, todo esse procedimento normal dos seguros é muito complicado. E quando nós estamos fazer um seguro de prêmios baixos, não é possível fazer o mesmo processo individualizado. É necessário fazer algumas simplificações e, para isso, utilizamos os seguros paramétricos. O que eles fazem é que eles se concentram nos eventos relevantes que podem causar algum dano àquela população-alvo. E baseado numa modelagem, quando são cumpridas algumas características do evento que vai ser coberto, são ativados os pagamentos de forma automática. Portanto, é necessário fazer um investimento grande no início, nessa modelagem. Depois nós podemos ver como é que é o desempenho do índice ou de um parâmetro e quando há um desvio, baseado nisso, se fazem os pagamentos. Isso permite, na verdade, chegar a alguns lugares onde os procedimentos normais nós não conseguiríamos. Quando falamos então dos seguros paramétricos, e para esse segmento ao qual me refiro, é necessário considerar diversas coisas. Primeiro, que o desenho do produto seja adequado. Eu me refiro então a esses riscos que nós modelamos, que eles sejam relevantes para a população que nós queremos proteger. E essa modelagem que nós fizermos, que esteja altamente correlacionada entre o sucesso do evento e os danos que nós podemos esperar
em campo. Isso é extremamente importante. E depois, é claro, nós que gostaríamos de dar uma cobertura muito ampla a um preço mais baixo possível, que são duas coisas contraditórias. Nós precisamos desenhá-lo muito bem para que seja tanto uma coisa quanto a outra. Existe uma outra questão com os seguros paramétricos. Nós precisamos garantir a existência desse interesse assegurável. Para não sair do marco regulatório dos seguros, precisamos garantir que para quem eu estou oferecendo essa proteção tenha um interesse assegurável que possa ser afetado por um desses eventos que eu fiz a modelagem. E por último também é muito importante, e isso se aplica aos seguros tradicionais, a questão da proteção ao consumidor, a transparência dos produtos para que seja uma venda responsável e que os assegurados também entendam o que está coberto, mas principalmente o que não está coberto pelo produto. Na verdade, nós queremos impactar um comportamento, mas através de uma gestão adequada das expectativas. Muito bem, vamos passar para o caso da micro. Eu acho que o meu slide não passou. Bom, no caso da micro, com esse tipo de produto, com essa forma, com essa maneira de funcionar, o que nós estamos fazendo na micro? A micro tem uma solução que serve para pessoas vulneráveis de baixa renda que estão expostos a esses riscos e eles cobrem perdas financeiras, não as perdas materiais que são causadas, por exemplo, como excesso de chuvas, terremoto e seca. A próxima, por favor. Essas soluções estão dirigidas, são um produto bem simples, é como se fosse um disaster cash. Quando acontece o evento, eles recebem o dinheiro para colocar-se de pé e poder garantir a continuidade da sua atividade produtiva. Isso é definido de uma forma ampla para chegar à maior quantidade possível de pessoas. E é isso que dá a sustentabilidade da solução. Então, é dirigido para qualquer população, pobre e vulnerável, classe média, emergente, sem entrar naqueles segmentos que já são protegidos pela indústria tradicional. Nos interessa essa inclusão financeira. E o que devem ter é apenas uma atividade produtiva que possa ser afetada por um desses eventos, seja por um aumento nos gastos ou uma diminuição na sua renda. Esse é o interesse assegurável que está por trás da nossa solução. A próxima, por favor. Assim ele funciona. Como eu disse antes, a gente investe muito na elaboração do índice, que seja um índice adequado e que ele dispare quando a população que eu quero atender precise na quantidade que ele precise. Aí é quando se faz o grande investimento. Depois que eu tenho os parâmetros definidos, à distância, eu observo esses parâmetros. E quando há um desvio, na verdade, que sirva para ativar a apólice, isso significa que aconteceu um desastre, tem uma plataforma de cálculo que detecta esse desvio, determina uma porcentagem de pagamento, dependendo da gravidade desse desvio e informa então a empresa de seguros. Diz, em tal lugar, aconteceu tal evento, é necessário pagar 10%, 50% ou 100% de acordo com a gravidade do evento. A empresa de seguros então recebe essa notificação da plataforma, identifica quem são os clientes que estão naquela localidade e aplica então a porcentagem do pagamento às quantias que estão asseguradas dos clientes e procede a fazer o pagamento para cada um deles, informando-os em geral através de um SMS ou uma mensagem de texto da ocorrência do sinistro e o pagamento que eles vão receber. A próxima, por favor. Essas são outras características que o produto tem pela sua própria natureza. Portanto, não é necessário entrar com muita papelada, não existem exclusões, não existem deduções. São apólices de risco nomeados. Se cobre aquilo que se diz e todo o restante não. Por isso não há necessidade de exclusão. E são feitos pagamentos de forma gradual, de acordo com a
severidade do evento, entendendo que quanto mais forte for esse evento natural, mais danos ele causará. E a intenção é que os pagamentos sejam feitos de uma forma muito ágil, já que tudo está conectado de forma adequada. Acontece o evento e não devem passar muitos dias até que recebam os pagamentos. Às vezes são pagamentos que devem ser econômicos, são pagamentos pequenos, mas o momento oportuno desse pagamento faz uma grande diferença. E pela própria natureza, então, todos os assegurados que estejam no mesmo lugar, que é necessário definir a granularidade, é definido o nível de pagamento de acordo com a quantia assegurada, e não há um ajuste dos sinistros individuais. A próxima, por favor. E para concluir, então, como funciona, como é que se faz chegar às pessoas nas quais estamos interessados? Temos aqui uma parte, um segmento vulnerável, de baixa renda, que podem ser camponeses, microempresários, residências que já são acessadas através de sponsors, como são chamados, ou agregadores, não sei como são chamados no Brasil, mas tem alguma entidade que oferece algum serviço, alguma assistência, já tem um contato, já fizeram esse contato 1 a 1, e através deles eles contratam então a apólice com uma empresa local. Pode ser uma apólice de grupo ou individual. Na empresa de seguros é quem administra essa apólice, e a empresa de seguros tem um reasseguro ao falar de riscos catastróficos. Quando há uma disparada de pagamentos, às vezes são quantias grandes. E a micro fica ao lado de cada um desses elementos da cadeia de valor, fazendo com que isso que parece um processo muito simples e claro funcione. E às vezes não é tão simples e tão claro, e existem muitos gaps que precisamos preencher. Então a micro acompanha tanto na questão da análise da demanda, no desenho do produto e na autorização diante das autoridades, a elaboração da norma técnica, questões contratuais, treinamento da força de vendas, até que o produto sai. E depois a micro oferece também a plataforma de cálculo, que é quem determina quanto deve ser pago nos sinistros, e fica fazendo um aperfeiçoamento contínuo, porque já que são perdas modeladas, não são perfeitas, e cada vez temos mais tecnologia, mais metodologias novas, e existem possibilidades de que ele seja aperfeiçoado. Portanto, é um trabalho de melhora ou de aperfeiçoamento contínuo com esses produtos paramétricos. Assim concluo a minha apresentação. Eu espero que os conceitos tenham ficado claros, mas depois teremos um momento para perguntas. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Foi excelente a sua contribuição. E você continua aqui conosco, que ainda para o nosso diálogo, né? Agora nós vamos ouvir o Rodrigo Motroni, diretor vice-presidente da Nil Seguros, que vai nos apresentar uma experiência de um seguro paramétrico de um projeto realizado no Brasil. Ele vai trazer aí como isso está sendo realizado, né, junto a pequenos agricultores de cacau. Uma história bem interessante. É contigo, Rodrigo. Olá, obrigado primeiro pela oportunidade, obrigado a Conseguro. Vamos apresentar aí hoje uma experiência inovadora, né, um estudo de caso inovador, de uma parceria muito bem sucedida, né, uma parceria público-privada muito bem sucedida. Então, vamos direto aí ao caso. Nós somos a Nil Seguros, né? Somos aí uma das 5 maiores seguradoras agrícolas do país, e tivemos a felicidade de conseguir costurar essa parceria que vai ser apresentada agora nos próximos slides. Por favor, pode passar. Pode ir para o próximo. Bom, trata-se de uma cobertura de seguro paramétrico, né? Eu acho que o Carlos já deu uma boa pincelada do que se trata o seguro paramétrico, para produtores de cacau no sul da Bahia. Então, foi uma parceria construída entre o IMET, que trouxe o subsídio, os dados, a informação, né, para o índice em si, para a gente conseguir construir, precificar esse seguro, a Dembo Chocolates, Arapiaú, que é uma instituição
voltada para dar suporte a esses produtores de cacau do sul da Bahia, que produzem da mata nativa, da caiuca, a ZCO2, que comercializa o crédito de carbono, e a UIS Corretora. Pode passar, por favor. Bom, qual era primeiro a dor, né? Qual era o problema? O problema era a falta de chuva no período de pré-floração e floração, que afeta o bom desenvolvimento do cacau e, consequentemente, a qualidade, né? Através da Arapiaú, a instituição que eu mencionei anteriormente, esses produtores, que na sua grandíssima maioria são produtores familiares, eles começaram a produzir um fruto, né? Produzir o cacau de maior qualidade em maior quantidade. Então, a falta de chuva, né, trazia, consequentemente, uma redução do volume de produção e da qualidade, o que geraria ou pode gerar diversos outros desdobramentos, até a decisão desse pequeno produtor familiar de sair da atividade, consequentemente utilizar aquela mata nativa ou derrubar aquela mata nativa para utilização de pasto ou outras atividades. Então, através dessa junção do crédito de carbono com o produtor familiar e com a instituição Arapiaú, foi visto, bom, que solução a gente pode dar para que esse produtor, em caso de uma intempérie climática muito severa, ele receba uma indenização ou restitua aquela renda esperada e continue a atividade. Então, aí surgiu o seguro paramétrico na história, né? Então, foi um seguro que a gente construiu, como eu disse anteriormente, com base nos dados do IMET. Teve um período, né, que era o período da safra temporão, temos a safra principal e temos a safra temporão, que vai ali do período de floração e pré-floração de 1º de agosto a 30 de setembro, ou seja, essa apólice hoje está vigente, e com isso a gente construiu uma fórmula, uma solução, e que eu vou apresentar um pouco mais didático nos próximos slides. Pode passar, por favor. Então, o que a gente observou? A gente observou que nos anos de 2015 e 2016, através do CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Caqueiro, né, houveram duas grandes, vamos dizer assim, faltas de chuva que impactaram. Esse estudo mostrou que impactou muito na produtividade, na qualidade do cacau. Então, a gente ficar... Bom, como conseguir refletir isso? E encontramos, então, junto com o IMET, uma estação, que é a estação A410 de Ilhéus, que refletia esse problema, ou seja, que conseguia refletir o problema de forma bastante fidedigna, diminuindo assim o risco de base. Então, partimos então para a construção da cobertura e para a avaliação do índice. Avaliamos então que, na média, desde 2003, que é quando a gente tem, desde então que a gente tem a informação vinda dessa estação do IMET, avaliamos que a média era de 269 milímetros de chuva nesse período, de 1º de agosto a 30 de setembro. E estabelecemos, então, em que, a partir de que ponto de chuva, ou seja, da falta de chuva, começa-se a ter problema em relação à produtividade e à qualidade. Então, estabelecemos ali, junto com o Instituto, junto com os produtores, e, obviamente, junto com o IMET, como fornecedor do índice, o gatilho, ou seja, o ponto que era 170 milímetros. Pode passar, por favor. Então, aqui vocês, nesse slide, conseguem perceber que a faixa em cinza é a faixa de cobertura.
que esse slide mostra o acompanhamento que a gente vai fazendo da cobertura, correto? Volta, por favor, um slide, só para eu deixar claro a questão do que a gente está cobrindo, né? Então, a gente tinha um rendimento esperado trazido aí pelos produtores de 15 arrobas de cacau por hectare, a um preço de R$200 a arroba. Então, existia uma rede esperada de R$3.000 por hectare. Então, estabelecemos uma cobertura de 10 arrobas por hectare, o que a R$200 representa uma indenização de R$2.000, uma indenização máxima de R$2.000, caso aqueles 170 milímetros de chuva não fossem atingidos. Então, a gente estabeleceu uma cobertura que ia de 170 milímetros a 70 milímetros. Tá? Pode passar, por favor. Com isso, a gente começou, né, a partir da primeira semana de agosto, a acompanhar o índice de chuva, ou seja, o acumulado de chuva. E aqui temos uma foto, né, desse acompanhamento, onde vocês veem em cinza qual é o range, qual é a cobertura dada, em laranja qual o acumulado de chuva naquele momento. Se eu não me engano, estamos falando aí do primeira ou segunda semana de agosto. Então, ali, se a apólice, por exemplo, terminasse neste momento, se estivéssemos falando do final da vigência da apólice, ou seja, do dia 30 de setembro, nos diria o seguinte, que todo o limite seria consumido, ou seja, que o produtor rural, com este acumulado de chuva que nós estamos vendo nesse slide, ele receberia 10 arrobas de cacau por hectare a R$200, ou seja, receberia R$2.000 de indenização por hectare. Ok? Vamos para frente, por favor. Aqui é mais a apólice em si, né? o que seria a cobertura em si de seguro. Então, qual o limite de cada apólice? São 2 áreas de 50 hectares e uma área de 40, são áreas relativamente pequenas, né? Qual o limite máximo de indenização em reais, né? Que é basicamente o custo por hectare vezes o preço da arroba, vezes hectares, obviamente. E aqui um ponto interessante dessa parceria, que é a subvenção federal. Além do IMET como o fornecedor desse índice, nós temos, nesse caso, uma apólice que foi emitida com subvenção federal. O que é isso? O governo federal, através do programa de subvenção ao prêmio rural, pagou 20% do custo da apólice. Então, restando para o produtor, ou parceiros nesse caso, pagar somente 80%, o que viabiliza, né? O que vem a viabilizar bastante esse tipo de iniciativa. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu finalizo a apresentação, fico com perguntas e dúvidas que venham a surgir. Muito obrigado. Obrigada, viu, Rodrigo, por trazer essa experiência de seguro paramétrico aqui no Brasil. E nesse contexto, né, de parceria público-privada que nós estamos tratando aqui, vamos ouvir agora outros agentes, né, importantes para essa dinâmica, né, de se desenhar seguros paramétricos. Com isso, eu peço ao Fabiano, da B3, né, o Fabiano Iassuda, para nos falar um pouco, né, como a B3 vem apoiando e incentivando essas iniciativas já em curso aqui no Brasil, né, relacionadas a seguros paramétricos, e também um pouco dessa experiência, né, público-privada que ele vem aí realizando nessas parcerias. É com você agora, Fabiano. Obrigado, Ivani. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Conseguro, pela organização. Primeiro, deixa eu falar um pouco da B3, tá? Assim, acho que a B3, acho que todo mundo conhece um pouco como bolsa, né? Mas a gente aqui tem como um foco desenvolver o mercado financeiro de seguros. A gente tem efetivamente uma boa solidez financeira, né? E a gente é bem reconhecido aqui por ter uma infra robusta para operar o mercado.
A gente tem trabalhado aqui em desenvolver um mercado com uma visão de longo prazo, né? Em especial nesse de seguros, né? Que a gente aqui na frente, aqui, com o uso de informações e analytics, a gente vê como um grande mar azul aqui a ser explorado, né? Para contribuir com o crescimento, né? E a adoção de analytics, né? Para o mercado como um todo, em especial o paramétrico, que é uma agenda nova. Confesso que eu tenho aprendido muito no mercado, assim, até nas interações que a gente tem com o pessoal, o Newey aqui, né, junto com o IMET, vem se destacando aqui com essa inovação. A gente está trabalhando aqui para acompanhá-los e aprender aqui e para fomentar soluções para o mercado como um todo, tá? Ainda sobre o B3, né, a gente é bastante supervisionado e governado, né? E isso já vai fazer o link aqui com as parcerias, né? Então, pelo fato de a gente ter essa neutralidade e essa governança, isso ajuda a nos credenciar a ser um ente de formação de parcerias, né? Então, no caso aqui, a gente tem trabalhado muito em organizar, né, ser um hub de informações, organizando informações do âmbito público, privado, né, para gerar uma solução de qualidade para o mercado de seguros, tá? A gente acredita, né, assim, acho que em linha com o que a gente já tem debatido aqui nesse fórum, que é muito difícil, assim, você fomentar aqui o mercado de uma forma eficiente, né, sem você fazer boas parcerias, tá? É muito improvável uma empresa com eficiência gerar uma solução muito completa e que atenda todos os ramos. Então, aqui a gente na B3 a gente tem esse olhar, né, agraciado aqui por um pouco dessa neutralidade. E uma dessas parcerias que vem funcionando muito bem é uma parceria com o IMET, né, muito em linha com o que já foi feito aqui na Newey, né, a gente busca aqui as informações e os dados climáticos, né, gerado aqui um histórico gigante, né, cobertura nacional, e a gente coloca isso num painel de risco, né, de monitoramento, combina com algumas outras informações também de outros parceiros e algumas internas da B3, e aí a gente consegue chegar em soluções customizadas para alguns clientes, né. Até nesse caso específico aqui, né, a gente contribui aqui de ser um ente neutro aqui nessa eventual, nesse case, por exemplo, que o Rodrigo bem apresentou, a gente pode ser uma solução aqui de ser uma entidade neutra aqui para ajudar nesse processo de formação da série histórica e o trigger para uma eventual atuação, ou eventual até uma questão de default climático aí no caso, né. Ainda nessa parceria, né, que a gente vem estabelecendo aí com o IMET, a gente não poder deixar de mencionar o setor agro como um todo, né, a gente tem tido boas discussões, inclusive a gente vem complementando essa integração público-privada com outros parceiros que têm dados de satélite também, de imagens, né, e alguns dados aqui de registros que a gente também tem de CPRs aqui dentro da B3, né. Então isso forma um hub mesmo de informação, apto a ajudar e a desenvolver uma solução que dê segurança, né, e faça com que o negócio de seguro, em especial paramétrico aqui, mas para ser para todos os outros, tenha bastante confiabilidade nas suas decisões, tá? Acho que aqui, voltando no ponto do paramétrico, né, acho que a gente está aqui aprendendo bastante com o mercado, na minha visão, acho que a gente está começando aqui essa jornada, né, e a parte muito boa é que tem boas informações e acho que tem muito a desenvolver aqui. Então, fico aqui também à disposição de perguntas aqui, mas acho que deve continuar aqui a rodada de perguntas com os colegas, né? Muito obrigada, Fabiano. E continuando, né, acho que complementando essa tua fala, Fabiano, muito bacana, eu aproveito, né, que você estava ali falando da participação aí nesse projeto do IMET, né, nós temos aqui conosco o Paulo Costa, assessor ali da diretoria do Instituto Nacional de Meteorologia, né, do IMET, e eu te convido, Paulo, para falar para nós, né, como o IMET tem colaborado nessa construção do seguro paramétrico, né, e trazer para nós um pouco dessa visão estratégica do IMET na mitigação das consequências aí das variações climáticas, né? Como você traz essa visão estratégica? Qual tem sido o papel aí do IMET? A palavra é contigo agora, Paulo. Os agradecimentos, então, pelo convite em participar do evento, mas principalmente meus agradecimentos ao Rodrigo e ao Fabiano por terem acreditado nessa iniciativa
do Instituto Nacional de Meteorologia, de ser o provedor de dados climáticos para o mercado, para o seguro paramétrico, por acreditar nessa empresa de valor, essa empresa centenária, cujas informações elas se agregam há mais de 100 anos. São informações de estações meteorológicas, satélite, radar, que são todas agregadas no supercomputador, que formatam uma modelagem numérica de previsão. E são informações de mitigação de riscos, são informações que vão para o produtor rural e informações que também estão indo agora para o mercado financeiro, dentro de uma visão construtiva do Sistema de Informações Meteorológicas, o SINMET, dentro de uma visão da financiarização do dado meteorológico, que nada mais é que são informações de mitigação de risco. Então, dentro desse processo de construção, nós chamamos todas as empresas de seguro e resseguro, instituições financeiras e também essa Big Data, que é a B3, que nos atenderam, que entenderam o nosso propósito da construção de um seguro que ele é mais barato para o tomador, que ele evita o risco moral, porque ele não dá necessidade de uma visita nem prévia, nem posterior à ocorrência do evento, dentro de uma proposta que ela é evolutiva do ponto de vista tecnológico. Nós do INMET estamos trabalhando cada vez mais para deixar o risco de dados, de risco da informação cada vez mais baixo, cada vez menor. Também estamos formatando, fazendo muitas parcerias com provedores, com estações meteorológicas, com clientes, com grandes provedores de informações meteorológicas que agregam informação ao nosso banco de dados, e a gente também está entregando informação já mais preparada, uma informação consolidada, uma visão mais sistêmica para quem nos está oferecendo esses dados das estações meteorológicas. Então, dentro de uma visão, de um planejamento, de uma gestão compartilhada, que o INMET vem se estruturando, que o INMET vem fomentando esse mercado de índice paramétrico. É com base em toda a sociedade, trazer benefícios para que todos tenham um seguro mais adequado, façam um planejamento de risco mais adequado, façam um planejamento de gestão das suas lavouras mais adequado. É dentro dessa mitigação de risco, dessa visão, que eu trago o Sistema de Informação Meteorológica, o SINMET, e peço para que todos se engajem, para que todos entendam, abram as portas, para que a gente possa conversar, para que a gente possa prover ao mercado de da identificação das variáveis climáticas que são mais limitantes para cada atividade econômica. Não se limita realmente ao mundo agro, a gente está falando de seguro paramétrico que se adequa às grandes catástrofes, que se adequa à produção de energia renovável, principalmente hídrica. A gente agora está dentro de uma crise hídrica, então a gente traz uma solução também muito aderente para dar uma saída, um entendimento para uma crise hídrica que está nos avizinhando. Então, trago uma solução, uma visão do Instituto, trago aí toda a expertise, todo o nosso interesse na construção, tanto da ponta da oferta, também contra a ponta da demanda. Então, a gente tem conversado também com cooperativas, com grandes clientes do mundo agro e também aí com energias renováveis, principalmente com destaque em energia solar, para que todos entendam o que é o seguro de índice paramétrico e possam se engajar tanto na parte da oferta quanto na parte da demanda. Então, estendo tudo, e é uma mensagem que eu estou trazendo aqui, para que se juntem a esse bando de irmãos, para que se entendam qual é o propósito desse novo Instituto de Meteorologia, que está passando agora por uma nova gestão, da qual eu faço parte, e que tem essa visão de financiarização, de criação de valor do dado meteorológico. E por quê? Porque esse é um problema que é um problema para toda a humanidade. Meus agradecimentos e até a próxima. Muito obrigado, Paulo. É muito bom, né? Nós vemos, né, todas essas ferramentas, né, tanto da B3 como do INMET, né, a gente vendo essas possibilidades de realização aqui no Brasil. Iniciamos ouvindo a experiência da MicroRisk ali na América Central, com ferramentas muito interessantes. Também ouvimos essa experiência trazida aí, tanto pela Newee como aí pela B3 e agora pelo INMET. E agora
Nós também vamos trazer outras experiências. Eu vou chamar a Mabi Valderrama, né, que ela é responsável pela agenda de sustentabilidade do setor de seguros na Fasecolda, na Colômbia. Então, para que a gente ouça, né, outras experiências aqui na nossa América do Sul, então eu te pergunto, Mabi, fala um pouco para nós, né, das soluções paramétricas na Colômbia, né? Quais são os desafios para expandir? E eu também gostaria que você trouxesse a sua experiência no grupo de trabalho do FIDES, né, porque isso pode nos trazer uma visão geral do mercado internacional de microseguros. Nós agradecemos de você trazer isso para nós. Por favor, Mabi. Ivani, muito obrigada a você e também a CNSEG por nos convidar aqui da Federação de Seguradoras da Colômbia para contribuir nesse painel tão interessante relacionado aos seguros paramétricos. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que na Colômbia, diversos setores, não apenas o governo, mas também setores econômicos, veem os seguros paramétricos como um instrumento que tem um grande potencial para avançar na inclusão financeira dos seguros. Apesar de que na Colômbia, é claro que já existem produtos de seguros paramétricos que são comercializados, principalmente para fazer frente aos riscos catastróficos e aos riscos também do setor agropecuário, porque a Colômbia é um país que tem um grande setor agropecuário, e também para fazer frente aos riscos dos negócios. Na verdade, essa modalidade não foi plenamente desenvolvida na Colômbia como nós gostaríamos. E isso tem uma explicação. Nós temos uma situação de muita incerteza jurídica que desincentiva não apenas a criação e a comercialização e também a adoção ou compra dos seguros paramétricos por parte dos assegurados que gostariam de ter esse tipo de proteção. Na verdade, na Colômbia, atualmente os seguros paramétricos não têm um marco de normas específico dentro das leis colombianas, à exceção daquilo que acontece para o setor de seguro agropecuário, que possui uma regra transitória e que está sendo desenvolvida pelo atual governo. É por isso que muitas vezes, ou com muita frequência, nos encontramos diante de discussões técnico-jurídicas entre o setor de seguros, as autoridades de regulamentação e supervisão, em relação ao funcionamento das coberturas de seguros paramétricos. E, especificamente, existem 3 questões de discussão ou de polêmica em relação aos quais o Carlos já nos adiantou um pouquinho quais são os problemas que existem. O primeiro tem a ver com o risco básico, como disse o Carlos, que funciona através de modelagens. Os seguros paramétricos fazem a modelagem tentando encontrar a maior precisão nesse exercício. Existe uma modelagem das perdas, mas há um risco básico. Além disso, existe uma preocupação em relação ao cumprimento ou não do princípio indenizatório, que no caso da Colômbia consta como lei no Código do Comércio colombiano. A segunda questão, ou a segunda dificuldade, tem a ver com a existência de um interesse por parte da autoridade. Há uma preocupação de que os seguros paramétricos operem ou se confundam com os derivados financeiros. E há ainda uma terceira preocupação, que o Carlos também já mencionou, que tem a ver com a proteção dos direitos do consumidor. Essa é uma das grandes preocupações das autoridades, que é a proteção e o bem-estar dos consumidores, daqueles que compram essas apólices de seguro. E nós sabemos que nas questões técnicas, os seguros paramétricos podem dificultar que os usuários entendam totalmente como é que esse tipo de produto funciona e possam gerar expectativas que não se cumpram no momento
da presença de um sinistro, se isso não for comunicado da forma adequada aos interessados. E por isso que, na Fasecolda, nós estamos convencidos de que os seguros paramétricos são um elemento valioso que pode aprofundar a transferência do risco e que também funciona dentro desse leque de soluções para diminuir esse gap dos seguros na Colômbia. E continuamos trabalhando junto com as autoridades públicas. Primeiro, nós estamos realizando, junto com uma agência financeira da Colômbia, uma mesa de trabalho, um grupo de trabalho que vamos tratar dessas preocupações que eu mencionei anteriormente e vamos ver quais são as perspectivas e as contribuições dos diversos atores que participam. Vamos nos aproximar das empresas de seguro, as resseguradoras, as que fazem as modelagens, as autoridades e, é claro que também, os usuários. E vamos estabelecer uma agenda de trabalho que possa solucionar essas três preocupações e, a partir daí, poder desenvolver e aprofundar os seguros paramétricos, que nós acreditamos que é indispensável ter essa transparência para que o seguro tenha, de fato, um bom desenvolvimento. E também na Fasecolda, paralelamente, estamos trabalhando junto com o governo federal, acompanhando diversas iniciativas e diversos projetos de lei que estão tramitando no Congresso da Colômbia. E vamos tentar dar essa segurança jurídica em relação às questões que geram uma preocupação e que acabam limitando esse tipo de produto. Portanto, o trabalho aqui, a parceria público-privada, é o que nós acreditamos que vai garantir dar o passo seguinte e que todos os atores que estão relacionados ao seguro paramétrico possam entender a melhor forma de desenvolver o produto de forma adequada. E também que as autoridades do governo de regulamentação e de supervisão tenham tudo claro para que não haja nenhum empecilho em relação às soluções apresentadas. Carlos, voltando para você, nós sabemos que a MicroRisc também está na Colômbia, então eu gostaria de voltar para você a pergunta, né? A Micro começou o projeto agora também na Colômbia, e aproveitando esse link com o que a Mabir falou, nós sabemos que a Micro expande, né? Tem alguns projetos de expansão, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, mais no sentido, como está sendo, né, a experiência da Micro já nas regiões, né, onde vocês implantaram os produtos, né, que você nos apresentou, você trouxe os projetos, foi bastante claro na apresentação, mas falasse como está sendo essa experiência, né, onde vocês já implantaram ali na Guatemala, em El Salvador, né, quais foram os desafios, né, junto ao público-alvo, né, no entendimento pelo produto, né, e também a experiência das parcerias público-privada, quais foram os maiores desafios. Você trouxesse mais essa experiência particular, onde vocês já estão desenvolvendo produtos, nós sabemos que foram criados até já novos produtos nessas regiões onde vocês já estão há mais tempo. Obrigado, Carlos. Não sei se entendi toda a pergunta. Não sei se eu entendi toda a pergunta, mas da experiência da Micro na região. Eu acho que há diversos aspectos que valeriam a pena comentar. Como a Mabir falou mais da questão da regulamentação, tem uma questão bem semelhante. Às vezes não há muito espaço, não se fala de parâmetros, de satélites, das atividades econômicas, e foi muito bom como ver com conversas muito próximas junto às autoridades, nós conseguimos fazer um diálogo consultivo e levar essas soluções a esses marcos regulatórios, sem ter que esperar que alguém fizesse a lei. Isso não para qualquer tipo de produto paramétrico, mas a maneira como nós
as correlações que nós apresentamos dos riscos, a comprovação também dos interesses. As autoridades nos países onde nós estamos, podemos dizer que os elementos básicos do seguro estão presentes e nós temos tido trabalhando em alguns países da América Central e mais recentemente. Portanto, isso é uma grande conquista. E eu posso dizer isso em um conselho, façam um contato desde cedo com as autoridades para que apresentem o seu ponto de vista e tenham condições de atender às preocupações existentes por parte das agências reguladoras. Em relação ao próprio produto, tem sido muito bonito, na verdade, ver a ativação de pagamentos importantes quando aconteceram alguns eventos, não foram muitos, mas alguns eventos. Nós tivemos no ano passado uma tempestade muito grande que afetou muito El Salvador e fizemos alguns pagamentos significativos que fizeram uma grande diferença. Também houve outros, talvez menos graves, mas nós conseguimos ver que o seguro está pagando como deveria. Quando o beneficiário final vê que o fato de ter tido um seguro faz uma diferença nas suas possibilidades de recuperação. E também nós observamos como, às vezes, começamos com uma coisa que é difícil, é preciso estabelecer uma confiança quando ainda não existe. Isso começa, na verdade, a ativar uma espécie de por exemplo, até organizações não governamentais que estão fazendo um trabalho com a população, e os equipamentos agora acrescentam a questão da cobertura do seguro. Temos alguns programas também para os ONGs. Também estamos fazendo alguma coisa junto com os governos, com o Ministério da Agricultura, que quer um pouco sair de uma função paternalista do Estado, de atender e preparando os indivíduos com instrumentos financeiros também, sendo uma parte da solução para poder seguir em frente. Então, há diversos aspectos que a gente gera uma grande satisfação. Não quero dizer que está tudo perfeito, mas como uma coisa nova, então continuar assim. A ideia que saia ao mercado, que foi elaborado e pensado, saia de uma forma muito boa para o nosso segmento-alvo. Excelente, Carlos. Muito obrigada. Eu gostaria agora de perguntar ao Rodrigo, né, que está com esse projeto novo aqui no Brasil. Voltar para você, Rodrigo, falar como é que você... A gente sabe que iniciou esse ano e tudo mais, mas qual a sua perspectiva? Como é que você olha para esse projeto de seguro paramétrico, né? E se você vê como você vê essa visão de microseguros também, a partir dessa nossa conversa, mesmo do seguro paramétrico, se você quiser trazer dentro da visão do seguro paramétrico, que é onde você está trazendo, mas também tem uma pegada ESG muito forte, né? Mesmo sendo como seguro. Trazer essa sua visão aí de futuro, como é que você vê isso? Olha, eu vou pegar o gancho do Carlos, né, da paternalismo estatal. Eu acho que o seguro, a gente acredita, e com o seguro paramétrico pode ser uma excelente ferramenta no Brasil, de criar, tirar das costas todo esse peso, e aí eu posso... esse custo financeiro de estender dívidas ou de outras questões que surgem da agricultura familiar, eu estou falando pro agro mais, a gente pode ter no seguro paramétrico uma solução para isso, né? Mantendo e conjugando várias questões, né? A questão do ESG,
né, do meio ambiente, da governança, da questão socioambiental, né, que é isso que trata o ESG, trazendo a questão do crédito do carbono, isso tudo a partir do momento que eu, através de uma cobertura securitária, através da mitigação de risco, como bem mencionou o Paulo, eu consigo manter o pequeno agricultor na sua atividade. Ele não sai do campo, ele não desmata, né? Que foi daí que surgiu esse grande projeto desse específico do cacau, e que nós acreditamos que possa se expandir bastante. As demandas aumentaram muito no nosso caso, a gente tem bastante cotação e tem tido bastante discussão com vários entes, né, governamentais, privados, ONGs, instituições, para as mais diversas culturas. Então, a gente hoje está olhando para café, a gente está olhando para cacau, a gente está olhando para soja, para milho. E estamos aí com um projeto, né? A Newee vai trazer um novo projeto que eu ainda não posso revelar. Posso revelar que já se utilizando do que foi criado pela SUSEP, que é o Sandbox, que é uma forma mais branda ou mais light, vamos dizer assim, de comercializar seguro no Brasil. Então, nós vamos para a SUSEP um projeto de paramétrico e estamos aguardando aí o feedback deles. E se tudo der certo, a gente vai em breve anunciar um bem bacana que, e acreditamos, vai auxiliar bastante a questão do pequeno da agricultura familiar no país, e principalmente, né, vai auxiliar nesse desmonte, dizer assim, do grande pai, que é dessa questão do paternalismo, vamos dizer, que eu disse no início, esse paternalismo estatal. Então, eu acho que tem muito a evoluir, estamos evoluindo, fala-se de paramétrico há bastante tempo, acredito que agora realmente a coisa está com dar, e a gente está com essa grande parceria que a gente tem como exemplo esse caso do cacau, mas isso pode reverberar e pode influenciar bastante na evolução, nessa construção do mercado de seguro paramétrico no Brasil e na América Latina. Obrigado, Rodrigo. E agora eu gostaria de voltar ali para o Fabiano, né? Que a gente sabe da B3, né? Eu queria perguntar para ele assim, né? Ele trouxe ali a B3, né? Como um agente ali, né? Sendo um agente importante ali como tecnologia, como detentora de dados, né? E como a B3 ali, com essa tua tecnologia, uma importante detentora de dados, pode contribuir nesse processo, né? Mas agora, olhando mais para essa parte de microseguros paramétricos, Fabiano, se você puder trazer um pouquinho para nós nesse contexto do microseguros, gostaria de te ouvir. Claro, obrigado aí. Bom, acho que o microseguro, assim, pelo que a gente vem observando, ele provavelmente vai estar cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? Ele, pelo próprio nome, né, ele tem, acho que o grande ponto dele é que ele é um seguro com um ticket baixo, né? Então, isso fica bastante alinhado com a nossa causa B3 aqui, de desenvolver o mercado, né? Porque isso facilita com que a maior parte da população também consiga ter essa segurança, né? Para alguns pontos específicos da vida dela, né? E a outra característica, né, que conecta bastante também com a nossa essência é que para a operação do microseguro, pelo fato de ser um ticket baixo, ele necessita, né, que as decisões sejam automáticas, né, como o próprio apresentão foi colocado, assim, você não tem como fazer muitos processos, né, para que esse seguro consiga fluir, né? Então, e para que isso tudo pare de pé, né, naturalmente são decisões baseadas em dados que devem contribuir e ajudar muito, tá? E isso a B3 consegue ajudar, tá? Outra característica, né, que, assim, quando você começa a olhar, né, assim como todo o mercado de seguros, ele acaba tendo várias finalidades, né, e vários possíveis momentos que a pessoa possa adquirir esse seguro, né? Então, dado
histórico de comportamento que muitas vezes a gente usa para fazer a avaliação da operação, ele continua sendo importante, mas o dado da operação ali em si, né, ele torna-se ainda mais importante, né? Assim, num aluguel momentâneo de um bem, né, você quer contratar um seguro, uma bicicleta, um carro, tudo mais, muitas vezes a condição que ele faz esse momento, né, algumas horas, alguns períodos, né, até em outras funções, assim como foi colocado, torna bastante importante essa combinação desses dados, né, de você ter um pouco do perfil de risco, né, dessa pessoa, dessa entidade que está contratando, e combinar com esses dados operacionais, né. E conforme eu falei, né, a gente aqui na B3, a gente tem uma agenda muito boa com as parcerias, né, de forma que a gente já teve até inclusive conversas com alguns parceiros, vou dar um exemplo aqui, né, de provedores de internet de grandes centros comerciais, que ele consegue saber quem conecta o celular ali e quem consegue, qual que é o momento que a pessoa sai do shopping ou sai do estabelecimento, volta, o momento que ela entra de carro, né? Então isso gera um insumo muito preciso, né, se combinado com as outras informações para apoiar no processo de microseguro, né? Mais uma vez, né, a questão do preço é importante, então tem que ser um dado, um machine learning assim, razoavelmente que consiga cobrir, né, todas essas questões aí de avaliação, né? E é claro que a gente, aqui na B3, não podia ser diferente, a gente trabalha todas essas informações observando muito, né, as legalidades, a LGPD e a NPD se formou agora recentemente, então é um passo importante que existe aqui no Brasil, torna a nossa vida aqui mais, eu diria com menos risco, né, porque a gente que opera dentro do formato legal, que observa, que é ultra regulado, a gente tem agora bases legais mais sólidas, né, e eu até brinco, né, eu passo a maior parte do meu tempo aqui falando com o jurídico, com o legal aqui, para ver a forma que isso realmente gera um benefício para a sociedade que não ofenda nenhuma lei, nenhuma outra cláusula de contrato e tudo mais, né. Então, está na nossa essência aqui, e a gente faz também quando a gente combina essas informações com os parceiros, né. Enfim, então, aqui em microseguro também é uma agenda muito nova para a gente aqui, temos visto muitas iniciativas no mercado, e vamos conjuntamente aqui, usando essa posição neutra aqui da B3, combinar as soluções de parceiros aqui para fornecer uma solução, impulsionar aqui essas frentes de microseguro para o mercado. Obrigado aí pela pergunta. Nós tivemos hoje aqui uma discussão muito rica, né? Nós teríamos aqui tempo, é uma pena que a gente não tem muito mais tempo, né? Nós já estamos aqui indo para o final do nosso painel, nós não temos mais como continuar, né? Porque a gente tem um limite, né? Como tudo, né? Então, eu parto aqui para a finalização desse painel, agradecendo a audiência, né, das pessoas que estão conosco e a todos vocês, os painelistas aqui presentes, né, que certamente, né, contribuíram muito com esse diálogo. Eu convido vocês a continuarem esse diálogo, né, que a gente possa ter outros encontros, porque esse assunto é muito importante, né, essa agenda de microseguros e seguros paramétricos, né, certamente ela vem aí como uma alternativa, né, de mitigação aos riscos climáticos, né? Então, desenvolver esse mercado se faz urgente. Muito obrigado em nome da Conseguros e da CNSEG. Esse é o nosso recado. Um abraço a todos.